A carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, nós iremos ler a partir do versículo 18, e aí leiamos até o 23. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 18 até o 23. Eu peço aos irmãos hoje paciência para que a gente venha repassar para os irmãos a palavra de Deus. Aqueles que acharam, digam amém. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual fui pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Os irmãos podeis assentar. Fiquem em espírito, fiquem em oração, que Deus possa nos dar compreensão dessa palavra. Amada igreja, hoje nós estamos diante de uma reunião solene e maravilhosa, que todos os meses nós nos reunimos com o propósito de glorificar a Deus, de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e de também poder aqui, de alguma forma, a gente relembrar o tão grande sacrifício que Ele nos fez, que foi entregar a sua própria vida com morte de cruz e ali derramar todo o seu sangue para que os nossos pecados fossem purificados pelaquilo que Deus o predestinou. E nessa noite não diferente, nós temos N razões para que nós venhamos reconhecer esse beneplácito. Reconhecer, irmão, isso que Ele fez pelas nossas vidas, mesmo sem nós merecer. Reconhecer de onde Ele nos tirou, o trabalhar que Ele fez na nossa vida através da sua palavra e da presença do seu Espírito em cada um de nós. Agradecer por até aqui a sua mão permanecer estendida, porque se não fosse assim, nós não estaremos aqui. É o fato de muitas pessoas hoje não estar, e a gente sente as lutas espirituais que essas pessoas estão passando. Vocês não estão vendo elas, mas o nosso espírito consegue enxergá-las. De tantas lutas que elas passam quando elas colocam simplesmente no seu coração de vir à igreja. E quando elas fazem plano, que em algum momento sai uma palavra, é proferida uma palavra da sua boca, dizendo: hoje eu vou para a casa do Senhor. Nesse momento as lutas começam a vir sobre a vida dessas pessoas. Mas tudo isso que nós passamos, nessa minha introdução, eu quero dizer que vale a pena. Eu quero dizer que é necessário a gente passar por tudo isso, para que nós venhamos reconhecer o poder de Deus e a graça de Deus manifesta nas nossas vidas. Que se não fosse Ele, nessa noite nós não estaríamos aqui.
sabe? Que se não fosse por causa dele, nós não estaríamos aqui. Ele é a razão de nós deixarmos todas as coisas e colocar ele como preeminência, colocar ele como primeiro, colocar ele como único, colocar ele como em primeiro lugar nas nossas vidas. É basicamente isso que a gente tem que fazer todas as vezes que nós nos reunimos aqui. E por isso que o Senhor, Ele coloca no meu coração uma palavra que nos direciona a um reconhecimento daquilo que Deus é e não daquilo que eu sou. Uma palavra que me faz ter ciência, ou seja, entender, ter o entendimento que Ele é quem é digno de eu fazer sacrifício. Uma palavra que me faz entender, igreja, que Ele é justo em todas as suas ações. E que por mais que eu esteja bem, por mais que eu esteja mal, por mais que eu tenha saúde, que eu esteja sã, ou por mais que eu esteja doente, por mais que eu tenha dinheiro, por mais que eu não tenha nada, Ele continua sendo tudo na minha vida. Você está compreendendo a grandeza de Deus, o quanto Ele é justo em todas as situações. Mas pastor, o Senhor não sabe a luta que eu estou passando. Eu quero dizer para você que Ele sabe. Daí dá para você entender que Ele é justo. Que se você estiver passando algo, é a vontade permissiva dEle, ou então a vontade soberana dEle na sua vida. Porque se tem uma coisa que Ele faz por nós, é interceder. Quando Ele foi assunto ao céu, Ele falou para os seus discípulos que em nenhum momento Ele nos deixaria só. Ele enviaria uma outra pessoa, o Espírito Santo, para interceder por nós até a consumação dos séculos. E nessa noite eu me alegro porque o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Colosso uma palavra que descreve a pessoa de Deus em Jesus Cristo. Descreve o sacrifício, descreve tudo o que Ele fez, mesmo sem nós merecer. Descreve e traz à memória de cada um que está aqui nessa noite a forma que Ele nos chamou, o jeito que Ele nos trouxe para próximo dEle, mesmo nós estando sujos, mesmo nós estamos imundo, mesmo nós estando em pecado, Ele não se preocupou com isso. A preocupação, o desejo dEle era trazer nós para perto. E daí então a gente vem, começa a entender através dessa mensagem que Ele só requer uma coisa da gente: obediência. E por isso eu quero pregar nessa noite em cima de um tema. E eu quero que você repita para que você jamais venha se esquecer. Então diga comigo nessa noite: o perigo de andar contra a vontade de Deus. Andar contra a vontade de Deus é andar em desobediência. Simplesmente é isso. Quando nós retrocedemos, quando nós indesejamos, quando nós não queremos mais, quando não fazemos parte, quando não participamos, quando não se doamos, quando não queremos ouvir, quando não queremos cumprir, quando não queremos dar ênfase, nós estamos indo contra a vontade de Deus. E isso é perigosíssimo. Porque nós passamos a ir contra os princípios de Deus para a nossa vida. A gente desagrega, a gente consegue se afastar de uma forma que a gente fica totalmente distante, alheio das coisas de Deus. Porque a gente não consegue compreender. Porque a gente não chega numa compreensão que Deus está acima de tudo. Que foi a vontade de Deus
de passar para o seu filho toda a plenitude. Plenitude significa poder. E o versículo após vai dizer: nos céus e na terra. Não há lugar que ele não tenha poder, não há lugar que ele não tenha autoridade. A menos que a pessoa não reconheça isso. Aí Deus já passa a não ter mais poder. Por quê? Na vida, entenda, abro parênteses, para falar de muitas vezes do nosso livre arbítrio. Deus não vai fazer algo na sua vida se você não quiser. Aí eu fecho parênteses. Quando é que Deus faz? Quando a vontade dele é totalmente soberana. Enquanto você pensa em desistir, enquanto você pensa em voltar atrás, enquanto você faz planos para mudar, Deus está traçando outros planos para você permanecer. Está entendendo? Está traçando plano para você permanecer. Porque Ele não quer que você saia da posição. Ele não quer que você perca a sua bênção. Ele não quer que você mude a trajetória. Ele não quer que você atrase os planos dele na sua vida. Quem sabe você não está aqui nessa noite só para ouvir isso. Eita Jesus. É você que estava fazendo plano para desistir. Deus diz para você ficar no lugar aonde Ele te chamou. Porque Ele tem propósitos para realizar na tua vida. Se você sair do lugar aonde Deus te chamou, você está desobedecendo a sua vontade. E é aí onde está o perigo. Porque, amados, eu tenho que dizer para você nessa noite que a desobediência, ela acarreta muitas coisas na nossa vida. Veja que a desobediência, ela gera consequências. À medida que eu desobedeço a Deus, eu estou saindo dos seus planos. E saindo dos seus planos é como eu estivesse saindo do estrado dos seus pés. Ele planeja uma estrada, um caminho para a gente caminhar, e de vez em quando a gente dá uma desviada. E aí nós saímos dos planos de Deus. E Deus dizendo: meu filho, não é por esse caminho. Minha filha, não é dessa forma. Não é dessa maneira. Eita glória. E aí a gente fica insistindo, irmão, insistindo, e Deus dizendo para nós continuar, dizendo: olha, diga a Moisés para o povo que não deixe de andar, marche. E a gente fica insistindo a sair do estrado dos pés do Senhor. E a gente começa a perder as oportunidades, porque a gente está numa condição de uma pessoa desobediente. E a desobediência, irmão, ela gera consequências sobre as nossas vidas. E eu fui ver, e eu me perguntando, relacionado às consequências, e a palavra mais certa que o Senhor me fez entender é que essas consequências sendo geradas, elas culminam numa correção de Deus. Ou seja, a primeira coisa que acontece é a desobediência. E através disso vem diga forte, e após a consequência vir, é porque já está direcionado sobre as nossas vidas, porque ninguém vai ser cobrado por nós, é nós que temos que ser cobrados. E vai vir sobre nossa vida a correção. E se for ver, até no dicionário, o Aurélio lá está dizendo que correção é disciplina. Disciplina. Nós vamos ser disciplinados de alguma forma, irmão. E quem vai fazer isso é Deus, não porque Ele quer. Ele diz que açoita porque Ele nos ama. E por isso que muitas vezes há essa tratativa conosco. E é preciso que isso seja tomado, alguma decisão. Eu sou uma pessoa, irmão,
que eu fico meditando sobre o trabalhar de Deus na minha vida e na vida das pessoas. Até porque as pessoas também são responsáveis. Eu sou responsável pelas pessoas. E eu costumo querer um pouco pensar assim como o Deus. Como o apóstolo Paulo disse, eu procuro um pouco ter a mente de Cristo. Se você me entende. E aí eu começo a analisar o que é que Deus vai fazer na vida das pessoas. Como se Deus estivesse tratando comigo. Porque em determinado problema, ali Deus vai agir conforme aquela necessidade. Então eu não coloco a minha mão e digo, Senhor, tu sabe como fazer. Eu vou ficar na minha, calado, e o Senhor vai agir, o Senhor vai esclarecer, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai revelar, o Senhor vai fazer o que for preciso para que a correção, a disciplina, ela venha acontecer. Então, eu vou ficar no meu lugar. Você está me compreendendo? E aí eu começo a analisar e eu vejo que tudo acontece por causa da desobediência. As consequências vêm por causa disso. No entanto, a correção, a disciplina, é a terceira coisa que acontece na nossa vida. Mas o que é correção? É duro, irmão. Porque correção é o açoite, é a dor, é a perda, é o fracasso, é a solidão, é o medo, é tantas outras coisas que poderão vir sobre a nossa vida como produto da nossa desobediência. Se você analisar, irmão, a Bíblia vai dizer para nós que dura coisa é cair nas mãos de Deus. Só que é melhor cair na mão de Deus, lá diz o versículo, do que cair na mão dos homens. Porque pelo menos Deus, ele usa de misericórdia. Mas não queira provar do ai de Deus, viu, irmão? Eu já provei, viu? Dói. Quase que eu perdi a grande coisa na minha vida. Não espere que isso aconteça. Para você se posicionar. E você tomar uma atitude na sua vida de querer mudar. De querer transformação. De querer viver algo novo diante de Deus. O versículo de número 18 registra a parte A do versículo que ele é a cabeça do corpo. É assim que está escrito aí? Ele é a cabeça do corpo. E se nós formos analisar o que o apóstolo Paulo estava se referindo em dizer que ele é a cabeça do corpo, simplesmente ele estava dizendo para a igreja que ele é o cérebro, a condução, ele é a bússola, ele é a direção para a sua igreja, que é o corpo do Senhor. A definição que nós podemos chegar em nosso conhecimento que Cristo, ele é o condutor da igreja como cabeça do seu corpo. A parte B do versículo diz que além de cabeça do corpo, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Se você não compreende isso, irmão, além de cabeça, além de direção para as nossas vidas, para a igreja do Senhor, ele é o princípio, ele é o primeiro. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro que foi gerado da genitura de Deus. Ele é o único dentre os mortos, para que em tudo tenhamos preeminência. Ou seja, para que em tudo nós venhamos enxergar que ele é maior do que todas as coisas. Para que em tudo nós venhamos enxergar que ele é a primeira opção e não tem outra. Para que
nós venhamos enxergar que Ele é a única solução da nossa vida. Quem está compreendendo, diga amém. O versículo 19. Nós vemos que foi do agrado de Deus que viesse agora sobre ele, sobre Jesus Cristo, toda a plenitude habitasse nele. Ele sendo feitura das mãos de Deus, ele sendo feitura da vontade de Deus, da voz de Deus, da determinação de Deus, Deus lhe deu toda a plenitude, todo o poder, nos céus e na terra, para que hoje nós viéssemos conhecer Ele como precursor das nossas vidas, como caminho, como a única verdade, como o único poder, como a única vida, como a única saída para as nossas dificuldades, nossas tribulações. Foi necessário ele padecer, porque se em espírito ele viesse concluir a obra de Deus, eu acho, uma suposição, eu acho que não tinha valido nada. Foi preciso ele encarnar, se fazer carne. Por que não dizer? Foi preciso os olhos verem ele morrer. Eita glória! Eu não sei se você vai entender isso aqui. Foi preciso ele morrer na sexta-feira. E no domingo ele ressuscitar. Foi preciso. Para que nós viéssemos entender essa palavra hoje, que é necessário a gente reconhecer isso da parte de Deus. Ele não precisa de nós, irmãos. Eu sempre digo isso. Para ele ser Deus, ele não precisa de nós. Já tem uns anjos que adoram a ele sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Certa vez o homem de Deus teve uma visão. E ele via anjos que tinham 6 asas, que com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, como uma atitude de reconhecer a soberania de Deus. E com 2 voavam, e eles não deixavam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode contemplar, irmão, isso aí. Você pode contemplar 12 anciões se curvando diante da presença de Deus. Que ela derrevasse é marúdia. Você pode, irmão, contemplar uma mansão celestial, onde existem 12 portas. Aquela sede of fire, renovando revassa. E cada uma delas tem um nome, para que quando nós chegarmos lá, levando, a gente entrar pelos portais celestiais. Você pode contemplar, irmão, uma mesa sem fim com um tecido de ouro e anjos para nos servir. Talvez Jesus no meio daquela mesa observando cada pessoa que se sentar ali. Você pode contemplar, irmão, coroas com pedras preciosas, e quando uma grande fila organizada chegar diante de Deus, Ele colocar essa coroa em nossas cabeças e nos chamar pelo novo nome, talvez assim: Filho amado, entra para o gozo do teu Senhor.
E você pode contemplar, igreja. Isso é a plenitude que foi dada a ele. E a Bíblia descreve nos céus e na terra, versículo 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo, com ele mesmo, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Em meio a essas coisas está as nossas vidas. Em meio a essas coisas está a nossa alma, o nosso espírito. Em meio a essas coisas está nós, a nossa família, os nossos filhos, a nossa parentela, está todas essas pessoas. Então entenda, irmão, que nós devemos ser conduzidos pelo comando e a direção de Deus. A cabeça que aqui é feita uma analogia, ela tem como a propriedade, a sua função de direcionar, e se o corpo não responder ao direcionamento da cabeça, existem complicações em meio do corpo. Veja só, o corpo, a cabeça, ela tem a sua função de designar os nossos movimentos. E se nós fizermos aqui uma comparação, e eu vou até fazer com você, que o Senhor estava me mostrando isso. Coloque as mãos e faça uma venda nos seus olhos. Coloque as mãos, faça uma venda sobre os seus olhos. Primeira coisa que você tem que saber é que quem ordena o seu corpo a se movimentar. Quando eu pedi para você colocar a mão nos seus olhos, vendar os seus olhos, quem deu esse direcionamento para você foi a sua cabeça. Continue assim, não tire. A sua cabeça fez o seu ouvido escutar o suar da minha voz. E quando a minha voz chegou até você, e ela entrou na sua cabeça, ela entendeu que você tinha que levantar o seu braço e colocar a sua mão nos seus olhos para vendar. Sim ou não? Do jeito que você está, com a outra mão, ainda com os olhos vendados, tente colocar a mão no ombro do seu irmão. Num segundo. Você não consegue, a não ser que você olhe. Se você ultrapassar, você vai ver o ombro do seu irmão. Sim ou não? Mas você sentiu uma dificuldade para encontrar o ombro do seu irmão? Sim ou não, irmãos? Lembre que você está sendo direcionado pela sua. Acho que os irmãos ainda não estão entendendo. Continue assim. Agora com a outra mão, ainda de olhos vendados, põe a outra mão no seu nariz. Foi rápido, não foi? Não foi rápido? Pronto, pode tirar. Agora eu vou explicar para você, você vai entender agora. Você sentiu dificuldade de tocar no ombro do seu irmão que está do seu lado? Sentiu. Mas você não sentiu dificuldade, mesmo de olhos vendados, mesmo sem estar enxergando nada, mesmo sem direção, mesmo sem estar entendendo nada, mesmo sem estar com a sua vontade própria, você conseguiu colocar a mão no seu nariz. Acho que 2, 3 pessoas entenderam. Porque independente da condição que você esteja, se você decidir obedecer, mesmo que as coisas estejam dando tudo errado,
mesmo que você ainda não esteja vendo o que você espera, mas Deus vai direcionar a sua vida ao caminho certo, ao caminho da tua bênção. Glórias a Deus. Mas se esse corpo não conseguir compreender o direcionamento para a sua vida, quando eu falo de corpo, eu estou falando da igreja, irmão. Da igreja, irmão, de você, de mim. Amanhã tem escola bíblica, viu? Às 19 horas. Digam glória a Deus. Se esse corpo não conseguir identificar, ele estará passando por uma disfunção. Disfunção. Ele não entenderá aquilo que a cabeça está mandando, a informação que a cabeça está mandando. A informação vem, escute, a informação é dada, é passada, entra no ouvido e sai no outro, e a pessoa olha para cá. A pessoa não consegue discernir aquilo que Deus quer da sua vida. Aí ela fica confusa. Ao invés dela confundir, ela fica confusa. Então, é aí onde acontece uma disfunção. E essa disfunção, ela precisa ser tratada antes que todo o corpo seja afetado. Ok? Por quê? Porque o corpo, ele é formado de membros. E cada membro, ele tem a sua funcionalidade. Cada membro, ele tem a sua responsabilidade. Por mais pequeno que o membro seja, ele nunca pode dizer que ele não vai precisar de um membro grande. E vice-versa. Se um membro grande achar que está tudo bem, se a minha perna, o maior membro, o fêmur, a anteperna e a minha parte inferior e os meus pés, se a minha perna disser que não precisa do meu olho, ela está errada. Porque ela precisa, biblicamente falando, a Bíblia diz que os menores membros são os mais necessários. Cadê o menor membro aí? Tem que pegar, irmão. Tem que pegar. Então, o corpo, espiritualmente falando, a igreja, ela é dividida de membros. Ela tem uma cabeça, sim ou não? Mas ela é diversificada. Vários membros estão ali, enxertados, uns nos outros. E eles não podem se deixar, se afastar de maneira nenhuma. Porque se faltar um membro, o corpo ele padece. Se houver uma disfunção, todo o corpo vai sentir. É por isso que quando acontece algo na igreja, todo o corpo tem que sentir. Sentir. Sentir é diferente de apontar. Sentir é diferente de falar. Sentir é diferente de fofocar. Sentir é diferente de espalhar. Sentir. Todo o corpo vai sentir. Quando um membro do corpo é afetado, obrigatoriamente, por causa da disfunção, todo o corpo é afetado. Então, se eu estou falando de algo espiritual, nós entendemos que essa disfunção ela precisa de um reparo
espiritual. Ela precisa, olhe para cá, irmão, olhe para cá. Vou ficar andando para você olhar para cá. Então esse corpo vai precisar de um reparo, um ajuste, para que ele venha voltar às suas funções normais. Por quê? Porque ele não pode continuar dessa maneira. Então, às vezes, é necessário Deus agir com o mesmo pensamento que nós temos referente às situações adversas. Como? Aonde a gente vê uma falha, a gente tem que tratar. Tem uma falha ali, eu tenho que tratar. E como é que a gente vai tratar? Os outros membros vão ajudar. Quando a gente começar a pensar dessa maneira, nós vamos cumprir com a palavra de Deus, porque a gente vai sentir a dor dos nossos irmãos. Nós vamos ser participantes das suas aflições. E aí nós vamos estar obedecendo a Deus. E é por esse motivo, igreja, desse reparo, desse ajuste, que às vezes nós passamos por alguns momentos e que nós não entendemos o que está nos acontecendo. E a gente fica se perguntando para Deus, porque a gente não queria estar passando aquilo que nós estamos passando agora. Só que se nós formos mentalizar o porquê que a gente está passando, aí a gente vai verdadeiramente entender. Por causa da nossa desobediência. Porque a gente feriu os princípios de Deus. Porque a gente saiu do trajeto que Deus ele criou para as nossas vidas. Então, mais uma vez, o ajuste de Deus ele está sendo mais que necessário no meio do seu povo. Porque aí é onde vem uma cobrança, porque se a cabeça está determinando uma movimentação e um membro sequer do corpo não obedecer, às vezes todo o corpo sofre as suas consequências. Como, pastor? Por N coisas. E na maioria das vezes, quem se sobrecarrega, quem leva toda a culpa é o pastor, porque as pessoas parecem que é a culpa do pastor. Mesmo o pastor ensinando, mesmo o pastor doutrinando, é lá da igreja do pastor Márcio, da Bela Vista. Você não conhece não aquela igrejinha lá na Rua Nova, que era bem pequenininha, e aí se transformou numa igreja grande, e é de lá. As consequências, irmão. Agora nós sabemos que quem é o cabeça é Deus. E nós sabemos, digamos, quem é o corpo somos nós. Então, se o princípio do texto ele nos revela que há uma necessidade de ter uma sintonia do corpo com a cabeça, então a gente precisa manter essa sintonia do corpo com a cabeça da igreja com Cristo. Ou seja, quando ele direcionar algo, quando Deus propor algo para a nossa vida, a gente tem que fazer parte, irmão. Nós temos que se sacrificar, independente, mas nós temos que ser corpo. Nós temos duas pernas. Se nós tivermos com uma das pernas afetada, o andamento do nosso corpo vai ser totalmente diferente da sua normalidade. Porque nós vamos andar caxingando. Você está me compreendendo? Versículo 20, uma vez, também que nos mostra algo interessante, quando diz que havendo por feito ele a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu.
Isso significa que uma vez que o corpo estava totalmente afastado de Deus, é ali onde estava o perigo, mas ele mesmo assim nos reconciliou com o Pai pela morte de cruz. Versículo 22. E no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, assim está escrito. Ou seja, eu quero dizer para você que o que a gente está aqui relembrando, o que aconteceu naquele momento que Cristo estava pré-avisando os seus discípulos naquela mesa, teve um propósito e teve um preço. Diga, teve um preço e também teve um propósito. Então, se teve isso, irmão, desde lá foi uma determinação de Deus que nós fôssemos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Santo porque a palavra diz que ele é santo. E torna-se necessário que eu também seja santo. Irrepreensíveis porque não há necessidade de eu ser diretamente sendo repreendido por alguém. Se a palavra já diz o que é que eu tenho que fazer. Inculpáveis, porque agora nos tornando ele justificado, nós não temos mais culpa de nada. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz era sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, por isso, na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos orar pelo o elemento pão e apresentar ao Senhor e consagrar como símbolo da sua carne.